Olá, um abraço, uma ótima tarde para você. Muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora tem mais conteúdo na sua Rádio Unesc, a Universidade em Sintonia, nesta quinta-feira para falar de autismo, mais especificamente de um grupo voltado aos pais que está sendo desenvolvido aqui pela nossa universidade, mas que é aberto a toda a comunidade. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Unesc o professor Zonei Vargas de Córdova. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa Rádio Unesc. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, né? E por poder contribuir também, estar falando sobre a proposta do projeto, né? E ao que ele serve, né? Professor, esse é um tema que é abordado diariamente na instituição, é um tema que está sempre presente na pauta, mas agora ele ganha uma atenção extra com um grupo voltado aos pais, é isso? Sim, eu acho que já era uma demanda recorrente socialmente, né? De que os pais, eles eram vistos, mas eles ficavam numa segunda posição, né? Que a prioridade era sempre a criança, adolescente ou adulto, né? Nessa perspectiva do diagnóstico, né? E o pai nesse processo, a família como um todo, né? Frente a um diagnóstico, acaba vivenciando um processo de luto sobre aquilo que não esperava. Então, há um sofrimento, há uma dor, há uma dificuldade, né? Da onde essa criança, esse jovem, né, esse adulto diagnosticado tem que estar passando e as dificuldades encontradas, né? Então, o grupo ele vem na contramão de um olhar mais focado, né, diretamente aos membros familiares, aos pais responsáveis, né, num processo de possibilitar socialização, né, com estabelecimento de vínculos fortes, né, e relações no qual os pais possam estar trazendo suas angústias, seus medos, né, cansaços também, né, do que vivenciam no cotidiano de estar à frente dessa integralidade com seu filho, né? Então, a proposta ela vem para flexibilizar e ajudar um pouco a ter esse espaço de socialização e abertura. É claro que nós temos aqui dentro da universidade, seja no Colégio Unesc, seja nos cursos de graduação, profissionais que têm autismo, né? Acadêmicos que têm autismo. Mas não é um projeto voltado apenas para a comunidade interna, ele é aberto à comunidade em geral, é isso? Sim, hoje, até na proposta da segunda edição, que foi lançada dia 19/8, segunda-feira agora, nós apresentamos também a rede interna do que a universidade está fazendo sobre a proposta, né, do autismo, né, do TEA. E aí nós temos aí o programa Acolher, que atende acadêmicos, né, com diagnóstico fechado, e assim como outras comorbidades, e junto a isso também temos o SAMA, né, sendo gerenciado pela professora Zélia. Temos também o SER, né, que trabalha na perspectiva de fechamento de diagnóstico, pela professora Tati Macarini e sua equipe, né. Temos hoje também um laboratório, o LAND, né, que vem numa perspectiva aí de resgatar coisas inovadoras sobre a perspectiva da ciência, que é o laboratório do TEA também. Temos o setor de pós-graduação, no qual eu sou coordenador, junto com a professora Suzamara e a professora Edna da Educação, que fechamos agora uma pós de 30, né, pessoas que vão estar se especializando na perspectiva multidisciplinar. Então, tem várias demandas assim, relacionadas aos setores internos da universidade, né? Para além disso, a proposta com os pais, ela busca inserir a comunidade no âmbito geral. Então, ela busca se comunicar com a assistência social enquanto política pública, com a educação enquanto política pública e também com a saúde enquanto política pública. Então, os equipamentos, receber os materiais para divulgar dentro dos territórios, né, aos pais que necessitam desse suporte. E as inscrições estão abertas para que esses pais possam acessar e estar conosco 3 vezes na semana, que depois eu posso mencionar horário e dias, né? Como é que é o processo de inscrição, professor? Nós temos o e-mail, né, do Acolher, que pode ser direcionado para ali, assim como nós também temos um outro e-mail próprio para esta demanda do Acolher e o WhatsApp do Acolher, né? Certo. Tá? E nós fizemos materiais agora no lançamento com QR Code, né? No qual eles também podem estar acessando e já entrar diretamente no e-mail, mandar e-mail, né? Então nós estamos nessa caminhada. Bom, o senhor fez referência, professor, são 3 encontros semanais, é isso? 3 encontros semanais, nas segundas, nas terças e nas quartas. Nas segundas, às 19h30, às 20h45, às vezes passa um pouco mais. Perfeito. Nas terças, das 14h30 até 15h45, 16 horas. E na quarta-feira, das 9
às 10h45, 11h15, né? Esse é o tempo que a gente tira para acolher os pais com uma equipe multidisciplinar. Quando eu trago a equipe multidisciplinar, a gente tem que parceria com profissionais externos à universidade, que são mediadores convidados voluntários. Temos os profissionais do SER também, que são parceiros com a gente. O programa hoje, ele é organizado... O programa Acolher é o programa executor da proposta, né? Correto. Mas ele se comunica muito com o setor SER, setor de reabilitação aqui da universidade, e com o curso de psicologia. Então, são 2 setores que estão muito com a proposta, né? E juntamente, né? E temos aí os profissionais do SER também que nos ajudam na proposta, conforme suas cargas horárias, a gente convida eles para estar fazendo algum trabalho. E agora, nessa segunda edição, dia 19/8, a gente lançou aí a proposta um pouquinho para além de temas específicos, né? Mas de que nós teremos aí 10 estagiários, 3 estagiários por grupo, né? Na segunda 3, na terça 3 e na quarta 3, né? E esses estagiários, eles vão além das propostas da psicologia, do olhar da psicologia sobre essa demanda de acolhimento aos pais. Esses estagiários também farão um acolhimento psicossocial na terça-noite, quarta-noite e sexta-noite. Então, no dia que não tem o grupo, os pais podem ser observados durante o grupo e ser encaminhados para esses encontros nesses 3 dias à noite para um acolhimento psicossocial, com parceria com a rede de encaminhamento para psicoterapia, se assim for necessário. Esse suporte aos pais, ele é fundamental para que o portador do TEA, do transtorno do espectro autista, ele tenha um atendimento adequado, inclusive também essa compreensão das suas necessidades diferenciadas em casa? A família é a base, né? Eu acho que é ali que a gente se constitui, é ali que a gente nos percebe, né? Chega um determinado momento da vida que a gente pertence à família, a gente tem que se individualizar no nosso cotidiano para que a gente dê conta das demandas sociais, né? Isso sobre a perspectiva da abordagem sistêmica familiar, no qual é a minha abordagem, né? Então, fortalecer a família, dar embasamento, né? Poder ela ter um espaço de acolhimento e de escuta, faz com que esse membro responsável dessa criança, desse adolescente, desse adulto com TEA, também se sinta fortalecido, né? Para compreender também as limitações que vivenciam no seu dia a dia sobre esse grupo, né? Então, é desafiador também para eles. É algo novo na sociedade contemporânea, é algo que a ciência vem estudando, né? E os espaços também a qual essa criança é recebida na escola, em CRAS, nos espaços da saúde, as pessoas também, né? E por isso após, né? As pessoas também estão se qualificando para entender como lidar. Uhum. Então, é mais do que necessário que a família se fortaleça e que ela possa ter um dia para dizer: hoje eu consigo estar lá e lá eu vou ser ouvido. Eu recebi um áudio hoje de uma mãe que ela disse, né? Essa é uma outra proposta que nós estamos organizando sobre ter o filho durante o percurso do grupo, que eles não têm rede de apoio, alguns pais, né? Então, nós estamos avaliando como fazer isso. Ela pegou e falou: quando eu vi a proposta que chegou até mim, o catálogo, o material, eu pensei, eu vou conseguir ir para um espaço que eu consigo ser ouvida, porque para os espaços para onde eu vou, ela colocou no áudio hoje pela manhã para mim, que me pediram permissão para enviar para mim, né? Se eu vou na igreja e o meu filho vai comigo, ele tem todo um movimento de agito, né? De comportamento, todo mundo olha atravessado, todo mundo tem a dificuldade de entender ele. Então, para eu não ficar naquela situação de olhares atravessados, eu preciso me retirar. E aí eu vou ouvindo o hino dentro do carro para dar conta daquilo que eu perdi na metade, que seria o cerimonial religioso. Então, tudo isso entristece uma mãe, né, um responsável com criança com TEA, né, porque a inflexibilidade, né, eu acho que o humano já está inflexível, né, em estar mais no ter do que no ser. Então, automaticamente, as pessoas também estão impacientes sobre as coisas, né, e aí essa mãe acaba se isolando, esse pai, esse responsável acaba se isolando da sociedade pela não compreensão, né, da demanda. Então, quando essa mãe diz hoje pela manhã que o projeto possibilitou ela se ver sendo acolhida e escutada, eu não quero nada, eu só quero saber que eu posso ir e que eu posso estar ali falando. E ouvir outros pais, ela falou no áudio, outros pais falando do que eu sinto.
Porque a gente não vive esse momento assim. A gente encontra um pai num banco, fala rapidinho, não vê mais. E ali é um vínculo que a gente vai estabelecer. Então é uma proposta de cuidado mesmo, de socialização, né, de compreensão e de empatia com generosidade. Bom, professor Zonei, a gente tem, e o senhor fez referência a isso, né, um chamado momento de luto entre os pais, e antes de fechar o diagnóstico tem um processo de negação, né? Então tudo isso tem que ser trabalhado também, e me parece isso que o grupo se propõe, né? É o que mais, na primeira edição, foi apontado, assim, trazido pelos membros responsáveis das crianças, dos adolescentes, dos adultos com TEA. É que nós todos, né, todo ser humano que se constitui e que pensa, né, na sua particularidade em constituir uma família, e também que pensa não ter a família espécie, como se diz, só bichinhos, mas também para além dos bichinhos, né, ter uma vida mesmo, ter uma criança, um filho, tu vai pensar ele com toda a saúde possível, né? Com toda uma manifestação que dê conta daquilo que tu se estruturou e daquilo que tu vivenciou na tua dinâmica familiar, no teu movimento transgeracional familiar, né? Então, a negação, ela parte daí, daquilo que sai do meu controle, né? Então, saiu do meu controle, eu não aceito, eu me desequilibro, eu não sei como lidar com o novo. Então, tudo que é novo para nós é gerador de ansiedade, de que como eu vou. Nós somos muito imediatistas, né? Nós não damos tempos a um planejamento para dar conta daquela demanda. A gente já chegou à demanda, a gente já entra em sofrimento. E aí, isso acaba, por sua vez, fazendo com que os familiares entrem em luto, né? Pela estrutura daquilo que é perfeito, ou normal, dito normal, né? Normal. Porque o que é normal, vamos dizer assim, né? Nos conceitos de vários olhares, né? Então, eles acabam apresentando essa dificuldade, porque muda toda a estrutura, né? Da dinâmica familiar e todo o cuidado, né? E eles buscam assertividade nesse cuidado, né? Certo. É um filho, então eles amam, né? Então eles querem acertar, né? E aí depois dos pais, aí me refiro exclusivamente a pai e mãe, tem uma dificuldade de eles explicarem isso para o restante da família, por vezes os avós, né? Não, leva em tal médico para ver se tem cura, leva lá. Essa dificuldade de compreensão, como o professor há pouco fez referência, é um tema ainda muito novo e isso gera uma insegurança muito grande, né? A própria família, às vezes, tem a dificuldade de compreender, né? Eu acho que qualquer criança... Procura um culpado, né? Isso mesmo, né? O primeiro passo é achar o culpado, né? E a mulher, ela acaba vivenciando muito esse peso dessa culpa, né? Ela é a geradora, né? Ela é a portadora que traz, se assim podemos dizer. Então, automaticamente, o foco fica todo nela, né? Sobre essa responsabilidade, né? Principalmente quando ela também está numa relação... com maior dificuldade de aceitabilidade, de diálogo entre marido e mulher, companheiros, né? E aí alguém vai buscar um culpado sobre esse trajeto, sobre essa linha do tempo, né? E não existe culpados. Eu acho que existe uma condição e essa condição precisa ser acolhida, né? Abraçada e elaborada, principalmente, entre os pais, entre os responsáveis, e a família precisa entender a importância do acolhimento sobre essa mãe e esse pai, né? O acolhimento dos avós, o acolhimento dos irmãos, né? Dos tios. Eu acho que isso é fundamental para dar conta desta organização que precisa ser feita dentro da família com esse novo ser humano que está chegando ali, né? Bom, e dentro desse trabalho que vai ser desenvolvido aqui na universidade, tem um limite de pessoas para se inscreverem, professor? Nós calculamos até 25 responsáveis para estar em cada período, né? Como às vezes os pais também... É uma demanda cotidiana, e eu ouvi isso do áudio, ouvi de outras mães no lançamento e tudo mais, muito cansativa durante o dia. Às vezes os pais não conseguem estar, né? A todo encontro, né? E então a gente coloca que a intenção é que ele esteja, é o espaço dele, é o momento para ele, mas ele também tem que entender a demanda dele, ele trabalha durante o dia todo e tudo mais. Então, se ele não estiver e a gente perceber... nós temos um grupo de pais, então aquele pai comunica. Essa semana eu não vou conseguir, peço desculpa, perdão, né? Gratidão pelo acolhimento de vocês, mas eu estou com tais demanda, né? Eu estou com um evento do filho na escola. Então, daí, se tem aquele pai que está na fila de espera ali, a gente pega e já chama, essa semana tu pode estar participando. E a gente trabalha na quantidade de 20 a 25
para que haja essa expressividade de 1h45 para que dê conta daquelas trocas, daquela vivência, né? Então, ter um grupo aí de 30, de 40, não dá conta de Sim. ouvir todas as demandas. E aí de 25 cai para 17, às vezes 16, 12, então vai uma quantia de pais, de responsáveis suficiente para dar conta das trocas que eles têm que viver naqueles encontros. O grande objetivo dessa troca é, por vezes, fazer os pais entenderem que aquelas dores que eles sentem é comum aos demais, então não é só na minha casa. Não é só na minha casa. E é muito forte isso. É choro mesmo, assim, né? Daquela mãe ou daquele pai. E tá indo pais. Quando os pais não vão, eles mandam os avós. É muito interessante. Uma irmã, eles não querem que a família esteja. Eles perguntam, tá, mas eu não vou conseguir. A minha mãe poderia ir, que de vez em quando fica com ele para ela entender como funciona. Então, eles direcionam outros membros da família. Mas, enquanto um está trazendo a sua dor, o outro está lá no canto, já chorando, e depois pede a fala para falar. Para trazer os apontamentos. Então, é uma troca muito rica dessa compreensão mesmo. Tu não estás sozinho. E na hora do café, de se abraçar e assim, dizer, estamos juntos, né? Não pensa que tu tá sozinha e que essa dor tua também é a minha. Então, é muito rico o encontro. É uma coisa... é uma caridade humana, eu sinto como... Pode ser profissional, mas para além disso, há uma caridade humana no processo ali de acolhimento e de troca entre eles. E no café é o melhor momento da troca e da dor e do choro, assim. Que eles choram, que eles comentam que trazem. É tornar a caminhada mais leve. Possibilitar que a caminhada seja mais leve diante de tantas dificuldades que os pais encontram e são graves, assim, né? A gente vê coisas assim, e eu não estou aqui trazendo apontamentos de negar aquele grupo que está querendo aprender, né? Os equipamentos, os serviços, né? Mas de pai que às vezes encontra a dificuldade da escola querer aceitar a criança. E aí no encontro, e uma conselheira tutelar, e essa conselheira tutelar hoje, a Vanderleia, é o nosso braço. Qualquer demanda que envolve autismo é ela que acolhe a demanda para mediar com a escola. Então, a doutora Mariane também é advogada sobre as leis, das dificuldades que eles têm para buscar o recurso ali do BPC, e daí a doutora Mariane também, que vem nos nossos encontros, orienta. Agora eles estão em contato com ela acolhe esses pais. Então, são coisas assim que no percurso dos encontros eles não sabiam que poderiam, para que caminho ir, que de repente os profissionais estão orientando e estão mostrando, né? E tudo muito fácil, assim. Sabemos que os profissionais também da rede estão aprendendo, tá? Por isso que na nossa pós-graduação que a gente fechou agora aqui na UTEA, e o Olhar Multidisciplinar, nós fechamos com 30, e o maior grupo são professores. Os professores querem entender, né? Professor Zone, quando eu falei em tornar a caminhada mais leve, o senhor deu uma suspirada. Para quem atende o pai, a mãe e o próprio portador, né, é também uma jornada pesada? Por viver essas dificuldades também? É o profissional. O profissional, né? O psicólogo, o psicopedagogo. Nós da psicologia, a gente trabalha num processo muito científico, diante de uma abordagem, e particularmente a gente tenta estabelecer um padrão para que a gente também não pegue tudo aquilo e isso possa ser gerador de seu sofrimento, né? Então o acolhimento ele tem que ser organizado, né, profissionalmente, para dar conta daquilo que está chegando. É pesado porque eu vou falar no âmbito geral, e aí isso é um eixo mais pontual do que nós estamos falando. Eu, da outra vez, estive aqui e eu falei sobre isso. Eu acho que nós fomos construídos para estar muito no movimento do ter. E eu percebo um movimento de exigência de que nós estamos tentando voltar para o ser, para esta humanidade, para este cuidado. E sair desse contorno de ter e esquecer, fez a gente esquecer de algumas caminhadas aí. De aliviar a minha dor e aliviar a do outro, eu curando sou curado, e essa troca se faz coletivamente, né? Então, é pesado no sentido de que é cansativo, dá para perceber que é muito cansativo para esse pai. Quando eu vi esse áudio hoje pela manhã, eu parei tudo, eu estava no centro e estava difícil de carregar, fui num lugar que pegasse um pouco mais da internet, eu vou tomar um café para ouvir esse áudio. E fui tomar o café e fiquei ouvindo. É muita dor. É uma mãe dizendo, me ajuda, quando eu vi o catálogo, né? E ela fez algumas sugestões sobre o projeto, eu acolhi algumas sugestões dela também muito legais. Ela também colocou a dor, mas também trouxe sugestões legais.
Então, assim, o que nós precisamos entender é que o acolher cura e o falar cura. Freud já dizia isso, pela fala se cura. Então, quando uma pessoa está falando, ela está se curando, né? E nós precisamos compreender. Nós utilizamos da nossa ciência psicológica, mas o senso comum também, né? Sobre não efeito de julgamento, né? O que a gente percebe no grupo, né? Na primeira edição, é muito efeito de julgamento. É uma escuta com efeito de julgamento. Claro, quando tu tens proximidade com os teus familiares, o familiar ele sempre vai emitir aquilo que vem. É diferente de quem atende, de quem é profissional, né? Do psicopedagogo, do assistente social que atende uma família que vai buscar um BPC, junto com o psicólogo do CRAS, né? O terapeuta, a psicoterapia em psicologia. Então, assim, o nosso acolhimento se torna diferente. Ele é um acolhimento técnico, profissional, mas não precisa não ter empatia. Ele pode ser técnico, ele pode ser científico, mas ele não precisa ser frio. Ele pode ser humano, né? Que faz toda a diferença num acolhimento desse, para um pai desse, para uma mãe dessa, seja na psicoterapia clínica, seja nos equipamentos que vão atender. Tu pode ser profissional, tu pode ser científico, tu pode ser técnico, mas tu não precisa ser frio. Não há necessidade de trazer uma frieza diante de um posicionamento técnico. É a humanidade. É o humano lidando com o humano. Então, para além de tudo isso que é técnico, que é científico, nós somos humanos e estamos lidando com o humano, né? E isso é calor humano. Bom, professor, é claro que, como o senhor já fez referência aqui, o foco são os pais, mas se em casa, né, a gente entender melhor isso, a gente vai permitir que o portador do espectro autista tenha uma chance muito maior de ter uma vida com o menor número de barreiras possíveis. Saúde mental. Pela fala, né, se cura. Nós acreditamos isso dentro da nossa ciência psicológica. Quando a mãe entende que ela tem aquele espaço, porque diante de um cenário entre ela e o companheiro ou a companheira, eles discutiram, e ali se torna muito um senso comum na discussão entre um casal, que faz parte do contexto de uma relação, mas que não tem uma maturidade em fechar aquele processo de diálogo, automaticamente ali ela consegue encontrar outras mulheres que possam falar, ou outros pais, né, do gênero masculino também que possam falar, entendeu? Então, é um espaço deles, é um espaço de troca, é um espaço de organização da psique. E isso é saúde mental. Então, a partir do momento que eu trago ali, né, eu discuti com meu marido ou com a minha esposa sobre isso. Quando tu já chega lá em casa, tu já chega aliviado. Então, tu já vai estar se permitindo a se abrir um pouco mais com o esposo a um diálogo, porque já abriu aqui, a cura já está se fazendo aqui, então aqui eu já estou mais aliviado, baixou o pico de ansiedade, então eu já chego em casa, já consigo conversar sobre aquilo que envolveu o nosso filho, do estresse que está sendo gerador, né, das situações que estão envolvendo ali. Mas eu acho que para além de tudo isso, é um filho, então é felicidade também, né, indiferente do diagnóstico, é vida, né? Saiu de dentro de uma mãe, saiu de dentro de um pai, ou desses pais também que adotam e tudo mais. Então, é uma vida. Então, pode ter todas essas dificuldades no cotidiano, mas existe amor, né? E a gente vê muito amor, né? É o amor, então, amor de pai, amor de mãe, que dá conta daquela dor, né? Então, eu percebo muito isso também. Tem dor, mas tem força, tem vitória, tem sucesso e é meu filho. Só tem dor porque tem muito amor, né? Só tem dor porque tem muito amor, senão não ia ter, é isso. Tem cuidado daí, cuidado com amor. Então, se tem cuidado com amor, vai ter dor, porque vai querer o melhor. E o melhor é gerador, às vezes, de dor, né? Então, é sobre isso. E sobre de todos os aspectos, né, professor, que a gente consiga, com ações como esta, ir aos poucos. Se não dá para matar, mas pelo menos a gente enjaular um pouquinho o preconceito que as pessoas têm. E é claro que a gente está falando de TEA, mas todo tipo de preconceito que só leva, como o senhor disse, né, humano tratando de humano, mas só leva a humanidade para trás, né? Então a luta é essa. Fomos feitos para evoluir, mas às vezes caminhamos igual caranguejo, né? Damos 2 passos para frente e 3 para trás, infelizmente. É humano, né? Às vezes a primitividade nos cerca e nos gera ao ponto de cometer equívocos graves, né? De que se tu em casa conseguir ensinar o teu filho a amar o outro indiferente de qualquer coisa, de qualquer diagnóstico, de qualquer preferência sexual,
de qualquer condição que envolva, né, esse comportamento, é a família, é ali que é a base para sustentar isso e dizer respeito acima de tudo, aceitação acima de tudo, né? E a gente vê com a criança autista, né, nos espaços sociais, como vê com a criança afro, né? Como vê com a criança homossexual, criança obesa e adolescente. Então, a base é a família, né? É a criança chegar falando e tu explicar. Não age assim. Acolhe, ajude. Não faça desta forma. Por que você está fazendo isso, né? Não é instigar, não é fortalecer, não é fazer apontamentos, né? Existe um vídeo, né, que trata bem isso, né? Alguém nos constrói. Preconceituosos. Alguém nos construiu. Uma criança, ela não nasce com isso. Ela não vem com isso. Ela ouviu. Ela ouviu algum cenário dentro de casa, de uma cena que apareceu na televisão, e algum adulto reforçou. E se algum adulto não reforçou no seu lar, a criança veio para o espaço e aquele outro amiguinho ouviu lá dentro de casa, que trouxe para a escola, e que esse amiguinho que não ouviu desses pais, ouviu daquele. Então tem que estar muito atento nesse movimento de estar chamando e presenciando esses comportamentos. Porque a criança, ela é construída, e ela é construída por alguém. É o meio, é a família. Então, se a criança age de tal maneira de que bate no amiguinho que é diagnosticado com TEA, empurra o amiguinho, não quero ser amigo dele, alguém está potencializando isso. Alguém está dizendo, mas para que então que botam no espaço escola? Por que não levam para a pai? Isso pode ser no senso comum, às vezes não é a família, às vezes é o senso comum, né? E a criança vai ouvindo, aquela que não é diagnosticada vai ouvindo. Então, em momento algum menosprezando o trabalho da pai, muito antes do contrário. Nossa, maravilhoso, né? Excelente, né? Nem se discute o trabalho que a pai faz. Mas é a forma que as pessoas não querem ter dificuldade. Elas querem criar uma barreira. Os diferentes bota para lá. Bota para lá. Ao invés de incluir, vamos isolar, que é mais fácil para o meu filho não se estressar. E esse não é o caminho, né? O caminho da solidariedade e generosidade não é essa, né? Principalmente para as pessoas que se intitulam cristã e que acreditam numa força maior. Eu acho que a caridade é acima de tudo. Né? Bom, reforçando, professor Zoney, os grupos, inscrição através do Instagram do Acolher. Isso, pode estar buscando lá, né, no Instagram do Acolher. Pode estar ligando para a Unesc também pedindo para direcionar para o telefone do Acolher, pode ser via também telefone, né? E para o e-mail do Acolher, acolher@unesc.net. Bom, encontros segundas, terças e quartas-feiras. Segundas à noite, terças à tarde e quartas pela manhã. Tá, conversei com... Muito obrigado, professor. Um abraço e sucesso no grupo. Sempre à disposição. Conversamos aqui na Rádio Unesc com o professor Zoney Vargas de Córdova, falando sobre esse trabalho diferenciado que a universidade faz, aberto a toda a comunidade, criando um grupo de pais para discutir as necessidades, as dificuldades e amenizar esta caminhada de quem tem dentro da sua casa uma pessoa com um transtorno do espectro autista.